Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda na live de hoje. Aqui eu sempre falo sobre estratégias, ferramentas e habilidades para você, psicólogo, psicóloga, ter alta performance e sucesso profissional trabalhando com a psicologia clínica. Eu começo sempre pontualmente às 20 horas e 7 minutos, todos os dias aí com um tema especial para quem trabalha como psicólogo na área clínica e está buscando aí formas de resolver alguns desafios, desenvolver algumas habilidades para que tenha sucesso na carreira. E o tema da live de hoje é precificação. Vamos falar sobre preço, sobre valores, sobre contrato, sobre reajuste, sobre o medo de cobrar que algumas pessoas têm. Então eu vou compartilhar aí algumas ideias, algumas estratégias para você que está aí começando, para você que fica em dúvida ou tem medo aí de colocar o seu valor, de colocar a forma de pagamento e tal. Bom, então o primeiro ponto é que eu disponibilizei no canal do Telegram, para quem está aí, tem outras formas também de acessar, mas lá no meu canal do Telegram, que está disponível no link aqui na minha bio do Insta, eu coloquei a tabela do conselho, né, a tabela de honorários do CFP, do Conselho Federal de Psicologia. Então tá lá disponível já no canal do Telegram. Quem tem dúvida, né, sobre preço, qual o valor mais justo, qual o valor da tabela do conselho, já tá lá disponível, mas também é possível encontrar esse material no site do Conselho Federal de Psicologia. Basta digitar lá no Google tabela de honorários psicólogos, que vai aparecer lá esse material. E por que eu coloquei esse material disponível no canal do Telegram? Bom, eu coloquei disponível. Ah, perdão, eu esqueci de fazer a checagem. Eu sempre preciso checar se estão me ouvindo. Então, se estiverem me ouvindo, coloca aí um OK, só pra gente verificar a qualidade do áudio, se está tudo certinho. Então, tô esperando aí a confirmação de vocês se estão me ouvindo. Coloca aí no comentário se o áudio está OK. E aí, alguém me ouvindo? Ai, obrigada, Aline, obrigada. Bom, áudio OK, podemos então. Já falei da tabela do conselho, está disponível no meu canal do Telegram. E eu acho interessante a gente ter essa tabela como referência. Eu acho que ela pode orientar aí a nossa prática. Ela tem os valores de vários serviços prestados pelo psicólogo, né? Então, tem vários serviços: avaliação, psicoterapia de casal, psicoterapia em grupo, individual, avaliação psicológica, vários tipos de avaliação. Enfim, lá tem basicamente todos os serviços que são prestados por psicólogos. Então está disponível tanto no canal do Telegram, como fazendo a pesquisa aí no Google, colocando tabela de honorários, também vai encontrar disponível essa tabela de honorários. Bom, falando de valor, eu queria fazer uma reflexão hoje. Eu vejo várias pessoas ainda com dúvida ou inseguras sobre como cobrar, sobre como falar o preço para o paciente. E aí tem uma questão de valor, né? Eu quero, o primeiro ponto de reflexão nessa noite qual é o valor do seu trabalho? Quanto que você investiu de tempo, de dinheiro para se formar profissionalmente? Qual o valor que você é capaz, com a sua formação, agregar na vida de outras pessoas? Né? Qual que é o valor dessa transformação baseado no conhecimento científico? Quanto que isso vale? Quanto que vale a sua formação, a sua especialização? Quanto que vale o seu tempo? E sempre que a gente pensa em valor, é importante a gente pensar nesses itens, porque o nosso tempo, ele é precioso, o nosso dinheiro, ele é precioso, mas a nossa transformação, ela é muito preciosa também. Tanto a nossa transformação pessoal, de quando entramos na faculdade, sem experiência, também com as nossas inseguranças, e nós vamos desenvolvendo o nosso curso superior e aprendendo, e quem sabe aí a faculdade não é fácil, é um curso puxado, que exige muita dedicação e muito investimento. Então a gente precisa, quando vai pensar no nosso valor de sessão, pensar no valor, tanto no valor monetário, mas no valor, na importância do nosso trabalho, tanto para a nossa vida, como para a vida das pessoas que nós estamos atendendo. É interessante que a psicologia, ela é um serviço de ajuda. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de cobrar e de colocar um valor justo, porque acha que esse serviço, ele, por ser de ajuda, deve ser quase que uma filantropia, né? Um trabalho gratuito, um trabalho que é quase como, não pode ser cobrado, já que é ajuda, é quase uma violação da própria ajuda. E a gente vê isso não só na psicologia, né? A gente vê profissionais que também trabalham com ajuda e não tem essa mesma dificuldade. Então a gente precisa pensar sobre isso, né? A psicologia é ciência, é profissão, tem um valor, tem um custo, tem um investimento, e a gente precisa se posicionar diante dessa dificuldade, às vezes, de estabelecer um valor. O outro ponto é, sempre que a gente pensar em valor, a gente tem que pensar
na sustentabilidade. Não adianta você cobrar um valor inferior se não vai ser sustentável, porque sua intenção pode ser ótima de ajudar as pessoas, mas se o negócio não é sustentável, você não vai conseguir pagar suas contas, não vai conseguir manter a sua inscrição, às vezes, no próprio CRP. Se o negócio não é sustentável, você não vai conseguir ajudar as pessoas por um tempo mais longo ou com uma frequência mais justa e mais necessária a um plano de tratamento, né? Então, sempre que a gente pensa em valor, a gente tem que pensar na sustentabilidade do próprio negócio. O negócio precisa se manter. Um negócio que não se mantém, ele acaba e acaba não sendo útil. E sempre que eu falo em psicologia, eu falo sobre utilidade. Então, quando a gente pensa em valor, a gente tem que pensar se o negócio ele é viável financeiramente, né? Nós vivemos num mundo capitalista onde dinheiro é necessário. Bom, e aí eu não vou falar para vocês quanto de valor que vocês devem cobrar, aí isso aí tem a tabela como referência. Eu acho importante, quando a gente pensa em valor, a gente fazer um contrato com os nossos pacientes. Esse contrato, ele pode ser um contrato físico ou ele pode ser também um contrato verbal. Mas o importante é você colocar a sua forma de trabalho nesse contrato. Você explicar para o seu paciente o que acontece se ele faz uma demarcação da consulta, ou se ele precisa faltar, se ele tem que avisar com antecedência, se faltar sem justificativa, se vai ser cobrada a sua sessão. Então, é importante que o seu paciente saiba a sua forma de trabalho. E às vezes ele não vai lembrar de tudo que você está falando e tal, porque lembra quando ele está procurando, isso acontece nas primeiras sessões, ele está normalmente passando por um momento de dificuldade. Então a atenção dele vai estar voltada para a resolução dessa dificuldade. Então é importante às vezes entregar por escrito essa via, explicando. Esse ano agora eu fiz uma coisa que eu achei bacana com os meus pacientes, que eu mandei uma mensagem de início de ano, relembrando tudo isso que está no nosso contrato, né? Falando que eu voltava a atender a partir do dia tal, para observar os agendamentos, para fazer confirmação com antecedência, caso não pudesse comparecer, para avisar com 24 horas, sem prejuízo, que as sessões que não fossem. Então, tudo isso, eu posso disponibilizar também esse material no canal do Telegram. Caso vocês não tenham esse modelo, eu posso disponibilizar para vocês fazerem esse contrato, que pode ser tanto verbal como físico. E é interessante isso, que isso auxilia no seu dia a dia quando você explica para o seu paciente a sua forma de trabalho. Ele não vai ser pego de surpresa, né? Se faltar e de repente ninguém vai ficar constrangido caso tenha que fazer uma cobrança aí de uma falta sem justificativa. Outro ponto, a questão de reajuste. Tem muitos colegas, muitas colegas que ficam com medo ou inseguros para reajustar a sessão. E o reajuste, ele também faz parte, tudo aumenta, né? Existe aí um aumento combustível, alimento, enfim, reajuste de aluguel, reajuste de tudo. Então, reajuste ele faz parte também. Tem algumas pessoas que optam por fazerem um reajuste maior uma vez ao ano. Eu tenho a opção de fazer 2 reajustes menores para isso não impactar muito no bolso do meu paciente. Algumas pessoas fazem esse reajuste no início do ano, logo em janeiro, assim que o ano começa. Eu prefiro fazer esse reajuste diluído em fevereiro e em agosto, né, que são meses que eu acho que pro meu controle financeiro são melhores para que eu possa me organizar. Então isso aí não tem uma regra, mas eu acho que o importante é pensar se compensa às vezes fazer um reajuste maior ou se fazer 2 reajustes vai ter o mesmo efeito, até para evitar aí que algum paciente não possa dar continuidade ao seu processo, né? Então o reajuste ele é necessário para a gente alinhar as nossas contas à realidade financeira. E isso, quando fica avisado, o paciente não é pego de surpresa, e isso é feito em doses menores, né, um índice menor, isso não fica tão complicado de ser administrado. Então, fica aí a minha dica com relação a reajuste. Então, já falei sobre a tabela do conselho, que está disponível tanto na internet, no site do CFP, como no meu canal do Telegram, coloquei uma cópia. Falei da importância de dar valor, atribuir valor à sua formação, ao seu trabalho, à transformação que o seu trabalho provoca na vida de outras pessoas, né? E falei também da importância de, quando for pensar na psicologia como negócio, ver se esse negócio é sustentável. E aí a gente precisa conseguir pagar as inscrições do CRP, nós precisamos pagar o espaço que a gente vai atender. Se o atendimento for online, precisamos de uma conexão de internet, de uma plataforma, nós precisamos fazer divulgação. Então, nós temos investimento para manter o nosso trabalho. E quando a gente pensa em cobrar lá para o paciente esse valor, é ele quem vai arcar com essas despesas. São os atendimentos que nós realizamos que vão arcar com essas despesas, incluindo se precisa melhorar a sua performance fazendo um curso, um workshop, comprando material, livro, teste. Então, o nosso investimento ele é sempre muito alto. Então, nós precisamos alinhar também o valor que nós cobramos ao nosso investimento, ao nosso custo mensal, às nossas despesas, né? E pensar que nós precisamos fazer isso com integridade, mas respeitando também
a nossa realidade. Então é importante a gente definir o nosso valor do trabalho considerando esses pontos. Para facilitar a comunicação, evitar aí algumas surpresas, eu faço o contrato com os meus pacientes. Esse contrato pode ser físico ou verbal, depende aí da forma de trabalho de cada um. Nesse contrato eu coloco questão de falta, de atraso, de pagamento, a forma com que eu trabalho. Então, se o paciente falta e não avisa, ele já sabe que a sessão vai ser cobrada. Claro que se tiver tido um imprevisto, alguma coisa muito fora do controle, eu não vou ser radical com isso. Mas se foi, às vezes, uma falha, um problema de comunicação, ou se ele simplesmente não avisou porque esqueceu, alguma coisa, aí sim é cobrado. Mas vamos supor que aconteceu um acidente, um imprevisto, uma reunião de trabalho, alguma coisa, não. Vou ser flexível, né? Considerando que é um atendimento seriado e que a gente tem imprevistos que realmente a gente não tem gerência sobre eles. Falei sobre reajuste. Bom, e aí vem outro ponto que é interessante, que é o medo de cobrar. Nós, psicólogos, temos medo, em alguns casos, de cobrar um preço justo pelo nosso atendimento. O que eu falo que é um preço justo? É aquele preço que a gente consegue viver com qualidade de vida, que a gente consegue acertar as nossas contas, realizar os nossos projetos, sem ter que comprometer a nossa qualidade de vida, né? Então, o preço justo é aquele que permite viver de acordo com o nosso padrão. Então, muitos colegas têm esse medo de cobrar, e aí eu vou falar alguns desses medos. O primeiro medo é o medo de não conseguir pacientes, de estar cobrando caro demais e das pessoas irem para outros profissionais ou de não aderir ao processo. E esse medo ele acaba sendo um mito, né? As pessoas que veem valor no trabalho, que veem utilidade, elas vão dar um jeito e vão priorizar. A pessoa que não está investindo na psicoterapia é porque ainda, claro, tem casos que a pessoa não pode investir. Esse dinheiro pesa no orçamento. Mas as pessoas que procuram e ficam pedindo desconto, ficam pedindo isso, normalmente é porque não entenderam ainda a importância do processo terapêutico. E isso, normalmente, eu costumo, logo no primeiro encontro, né, na primeira sessão, explicar para o paciente por que a psicoterapia é importante e pode ajudar quando eu vejo que realmente é o caso de ajuda. Né? Tem casos que a gente, orientando, o paciente entende e melhora e facilita a adesão ao processo terapêutico. Mas eu vejo que alguns colegas têm medo de cobrar. E aí acabam cobrando um valor que está fora da tabela de honorários, que não é sustentável e que ele não consegue viver com qualidade de vida. Então, quando a gente vai pensar no preço, a gente tem que eliminar esse medo de fazer uma cobrança. Mesmo sendo um serviço de ajuda, a gente só vai conseguir ajudar as pessoas se o nosso trabalho for sustentável, né? Existem muitas pessoas que abrem o consultório, montam um espaço, mas poucos meses depois o negócio está fechado, porque não se sustenta. Financeiramente é um investimento alto, que se não tiver um equilíbrio financeiro, as contas não vão fechar. Então eu vejo colegas agora que chegaram os boletos do CRP, do conselho, que estão aí, tem que pagar, tem que pagar o boleto do conselho, faz parte. O que está errado é se você está cobrando pouco e não consegue pagar o valor do conselho. Então a gente tem que alinhar aí as nossas estratégias, né? A gente precisa pensar no valor, porque é o valor que sustenta financeiramente o nosso negócio. Existe também uma crença de que muitos psicólogos pensam, eu vou cobrar pouco porque todo mundo está cobrando pouco. Mas você vê aí, tem muita gente que está insatisfeita com a profissão e com os resultados financeiros da profissão. Então, fazer o que todo mundo está fazendo não é a melhor alternativa. É uma crença. Achar que tem que cobrar barato porque isso vai ter pacientes. E eu passei por isso. Eu tô falando de uma coisa que eu vivi. Eu vivi na pele essa angústia. Então, logo que eu comecei a atender, eu fui trabalhar numa clínica e tinha alguns discursos que eram bem comuns, né? Tinha o discurso de, tá todo mundo cobrando barato, faz preço de convênio, se não cobrar barato não tem paciente. Eu acabei olhando para aquilo e falando, se todo mundo tá fazendo assim, é porque é assim que tá, né? Então não tem muita opção aí. E um dia eu lembro que alguém me procurou para fazer um contato aí comigo. Você tem horário? Tem. Você atende convênio tal? Eu falei, não atendo. Quanto é a sessão? Aí eu dei o valor, passei o preço. A pessoa achou caro. Aí falou assim, você faz preço de convênio, tá tudo muito difícil, não sei o que e tal. Eu me sensibilizei ali naquele momento, falei, tá todo mundo cobrando barato, eu sou recém-formada, será que eu faço, não faço? E aí, eu falei, quanto que o convênio paga? Na época era R$60. Então eu queria que eu atendesse aí minha sessão por R$60. E aí eu falei, só que a pessoa não parou por aí. Quando eu falei que já tava baixo demais, a pessoa falou assim, mas você faz um desconto, você fecha um pacote? Eu vi que aquilo não ia ter fim. Né? Então, eu parei ali e falei, não, tá tudo errado. Vou contestar essa forma aí, tá errada. O negócio não se sustenta com uma sessão sendo paga por R$60. Tem pessoas que têm serviços que não precisam de um investimento de 5 anos,
de uma mensalidade de mais de R$ 1.000 por mês, de especialização, e tem serviço aí que o pessoal cobra mais de R$ 60 por menos de uma hora e as pessoas pagam felizes. Por que eu vou me submeter a uma condição de trabalho que não vai ser sustentável para mim? E aí nesse dia eu falei, não, quer saber, a partir de agora eu vou cobrar o preço justo. E na ocasião era o dobro, era R$ 120. Então as pessoas ligavam, você faz preço de convênio? Não. Você faz pacote, promoção? Não. Você... Não faço. E aí as pessoas começaram a ter que se adequar à minha realidade e não eu à realidade das pessoas, né? Porque só quem sabe como que fecha as minhas contas sou eu. Então, eu tenho que colocar os meus limites na minha forma de trabalhar. Bom, e aí agora pra gente finalizar, quem quiser deixar aí alguma... Eu já vou entrar no meu último ponto. Então, quem quiser aí participar, deixar alguma pergunta, fazer algum comentário, é o momento de digitar, que eu vou entrar no próximo ponto e na sequência eu já encerro a nossa live de hoje. Então, próximo ponto, porque eu não faço pacotes e valor social. Então, esse é o ponto, porque eu não faço. Então, vamos lá. Por que eu não faço pacote? Essa semana ainda alguma pessoa me ligou e, você faz pacote? Eu falei, não. Eu falei, bom, você quer me pagar antecipado, é isso? Você quer pagar um valor fechado de sessões? Se foi isso, até... Mas eu não faço desconto. Por que eu não faço desconto, nem valor social? Porque quando eu vou ao mercado, não adianta, mesmo sabendo que comida, alimentação é uma necessidade básica, eu não vou conseguir chegar no mercado e virar para alguém e falar assim, oi, gerente, caixa, você faz preço social? Preciso fazer essa compra aqui? Mas você vende social? Não existe isso. Quando eu preciso de um serviço de saúde, não adianta eu chegar lá pro meu convênio e falar assim, ei, convênio, esse mês foi apertado, você faz preço social? Não dá para fazer isso na conta de água, luz, condomínio, aluguel. A gente não consegue preço social na vida real. Por que a gente tem que fazer preço social? Né? Então, esse valor social, se você tem uma política envolvida com política pública, se isso é vinculado a realmente uma necessidade de renda, que eu vejo que tem muitas pessoas que têm uma renda alta, mas que pedem o valor social, tem muitos colegas que aceitam e se submetem a essa condição de trabalho. Então, assim, não é a minha realidade. E aí uma frase que eu repito sempre, eu não estudei para isso. Eu não acredito que ser psicólogo é isso, porque quando a gente precisa, a gente tem resultado. Existe a clínica social, ela é extremamente importante, mas não é feita de qualquer jeito, sob qualquer condição e circunstância. E a gente precisa ter a responsabilidade de entender quem realmente precisa da clínica social. Então, eu não faço valor social. Por que eu não faço pacote? Que eu percebi que as pessoas que normalmente têm muita facilidade também com o processo terapêutico, ou que obtêm algum tipo de vantagem ou de desconto, elas não aderem muito bem ao processo. Existem exceções, né? Mas de forma geral, as pessoas não aderem. São pessoas que já fecham ali, então, que às vezes faltam e não avisam, não tem um comprometimento muito grande com o processo, não valoriza tão bem a hora do psicólogo, e aí acaba que às vezes um pacote aí de, sei lá, 4, 5, 6, 10 sessões acaba amarrando o atendimento. E normalmente o principal prejudicado é o próprio psicólogo, que fica aquele horário preso, né? Impedindo aí a captação de um paciente que vai fazer uma adesão melhor ao tratamento, que não vai ter falta. Então, o pacote, ele acaba prendendo aí a agenda e o horário do paciente. Outro ponto, nem todo paciente eu quero atender. Nem todo caso eu quero atender. Então, quando a gente fecha ali um pacote logo no início de um atendimento, ou quando a gente não conhece ainda muito bem a demanda, e a gente às vezes nem conhece o paciente, a gente já está aí amarrado, às vezes, também com uma demanda que às vezes não tem muito conhecimento, ou às vezes não teve empatia, ou às vezes não tem uma boa conexão, e acaba também fazendo com que o trabalho não seja realizado adequadamente. Então, eu não faço pacote porque eu não quero ficar presa, eu não faço pacote porque eu não dou desconto, eu não faço pacote porque eu não acho que essa é a forma melhor de trabalho, a gente não precisa disso, não precisa segurar o paciente dessa forma, né? A gente tem uma ferramenta que é muito mais eficiente, que é o vínculo terapêutico, a relação terapêutica, e sentido no atendimento, tanto para o psicoterapeuta como para o paciente. Então, eu aprendi estratégias que eu não preciso me prender ao paciente para garantir uma boa adesão ao processo terapêutico. E não faço valor social porque a minha clínica não é social e na vida real eu não obtenho vantagens sociais para conseguir as coisas, né? Então, por esse motivo que eu não faço valor social. Bom, então na live de hoje o tema foi precificação. Amanhã, às 20h07, nós temos outro encontro. Espero que vocês tenham gostado aí do tema de hoje, espero que tenha sido útil para vocês refletir sobre o valor do nosso trabalho, sobre a importância de um negócio ser sustentável, sobre contrato, reajuste, sobre as inseguranças que nós temos quando a gente vai cobrar, medo do paciente ir embora, medo de não conseguir paciente, medo de estar cobrando caro, medo de estar sendo invasivo por ser um serviço de ajuda. Nós temos aí nossos fantasminhas também e
Expliquei também por que eu não faço pacote de valor social, explicando que uma empresa não é uma clínica social e eu não faço pacote porque existem outras formas de a gente manter um vínculo com o paciente sem ser por meio de um pacote, né? Formas mais eficazes. Então, ficamos aqui com a live de hoje. Obrigada pela companhia, pela presença de vocês. É sempre bom estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho de conhecimento e até amanhã às 20 horas e 7 minutos.